passar o vídeo aonde, hein? Primeiro? Minha mulher chega na hora, eu vejo pra ter que viu, moça? Tá crescendo aqui lá. É da convenção aí, ó. Quem já comeu com o prato aí, ó? Viver a vida intensamente, hora de comer, né? Aqui, ó. Só salada, meu filho. Só salada. Ah, é mesmo, só salada. Só saladinha. Tá certo. Tá bom, Dai? Tudo na benção? Nós abençoados aí, né? Eu gosto de Ô, benção. Ô, benção. Maravilha, hein? Aqui tá a benção. Aqui tá a fonte da benção, ó. Mulher que pegava o jagrão. Aí tá a fonte da benção aí, ó. Ê, maravilha, hein? As irmãs abençoadas. As irmãs abençoadas aí, ó. Para de ficar falando aí, que vocês vão sair tudo falando lá, viu? Já vem. Vamos aí. Aí cada daí Ô, Graça, dá esse carro, vem. Daqui que sai a benção, né, irmã? se tivesse, E o meu almoço, irmã, como é que é? hã? E o meu almoço? Ó, eu vou pôr um prato bem grande. Vai sair igual assim, viu? Não adianta. Vai sair no cinema. Olha aqui. Ô, Senhor. Pronto, eu tenho os copos, Pra ordem geral, viu? O Brasil todo vai ver depois. Cultural. Vamos passar no horário gratuito. No programa do Lula. No horário do Lula, viu? Do Lula. Ó, que figura importante. Beleza, hein? Como é que é? Nós temos por volta de 70 adolescentes. Um 70? Ah, mas grande a sala, hein? Aí, é enorme, hein? Sala e tanto, né? Que beleza, hein? Aí, muito bem. Grande mesmo. Também no meu canal. Tá vendo as Olimpíadas aí? Pode filmar, pode filmar. Aqui é o gabinete pastoral. Liga Doral, né? Emir Siqueira, né? Pastor Paulo. Aí, ó. Bonito, ó. Bonito aí, ó. Tudo Carpetadinho. inacabado, né? Mas tá tudo muito bom. Aqui não tem, não. Essa aqui, ó. Você não pode deixar de filmar ela, não, ó lá. Aí, ó. Pode ficar bonito, vocês vão Turminha aí, ó. Turminha lavando as vasilhas aí, né? Petinha aí, né? Então. Quem que é o Sassai? Quem que é o Sassai? Ah, esse aqui é... Que isso? Ah, não, aí. Você compartilha. Não. Hein? Não, aí não. As mestre cuca, né, Marli? Aí, ó. Tá aí, ó.
lavar nas panelas aí, né, irmã? Isso. A Suzana aqui, ó. Suzana? Ó. A Suzana, né? Então. Tá vendo bom? Ele arranjou o casamento contra a vaca. Ah, é mesmo? É, ué. O casamento. Então. Moça bonita aí, né? Beleza, hein? Que linda aí, olha. Beleza, infantil também. Aí, salão de jovens, aí, que beleza grande. De muita determinação, de muita garra, de muito amor à causa do Senhor Jesus Cristo. E o que é melhor, de muito amor à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Realmente esta noite significa muito para nós. Nós recebemos algumas sugestões e críticas até, no sentido de que este culto não viesse a ser realizado hoje, quarta-feira, até porque nós estamos quebrando uma tradição. Nos anos anteriores, o culto de aniversário da igreja tem sido sempre realizado num sábado à noite, porque é um dia melhor, porque não há aulas, porque o problema do trabalho, de quem sai do serviço, mora longe, essa coisa toda. Nós mantivemos a data hoje por 3 razões. Primeiro, porque caiu numa quarta-feira, exatamente dia de reunião mensal da Ordem de Pastores, quando nós poderíamos comemorar o aniversário da igreja já a partir do meio-dia, com a presença da Ordem. Por sinal, foi um número muito expressivo de pastores que tivemos aqui almoçando conosco. Alguns desses pastores, pensamos, poderiam ficar conosco para o culto da noite, como temos aqui a presença de colegas queridos. E em terceiro lugar, porque hoje é efetivamente o dia do aniversário da igreja. É verdade que a frequência fica menor em função das dificuldades próprias de um culto no meio da semana. Mas nós louvamos a Deus por todos que aqui se encontram e ainda assim entendemos que dentro dessas circunstâncias foi melhor comemorarmos o aniversário da igreja neste 4 de outubro de 1989, 14º aniversário. Nós vamos nos colocar todos de pé e vamos dizer um texto que nos é muito querido e que nos é muito peculiar. Josué capítulo 1, versículo 3, que é o texto-chave, que é a divisa da Igreja Batista Nova Canaã. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, eu vou-lo tenho dado. Eu gostaria que todos os irmãos dissessem, todos nós disséssemos juntos, numa só voz. Vamos todos dizer, digam comigo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou tenho dado. Vamos dizer mais uma vez, 3 vezes. A primeira foi um pouco fraca, a segunda vai melhorar e a terceira nós vamos chegar no ponto ideal. Vamos dizer tudo. A divisa da igreja está em Josué, capítulo 1, versículo 3. Mantenhamos-nos todos de pé. Em silêncio, vamos ouvir o hino nacional, porque somos brasileiros. Amém.
nessa noite. Vamos, portanto, orar, agradecendo a Deus neste momento. Eu quero convidar o pastor Milton Maragira para chegar até aqui, no microfone, e fazer esta oração introdutória. Pai, Senhor do céu e da terra, Senhor da igreja, nós te louvamos, nós te glorificamos, damos-te graças por esta noite, Senhor, e por todas as bênçãos que tu tens derramado sobre esta igreja. Aleluia, nós louvamos o teu nome, porque tu és real, tu és fiel. Nós te louvamos, Senhor da glória, por este ajuntamento santo, na tua presença. Nós nos encontramos com a finalidade única de te adorarmos e exaltarmos o nome. Recebe a nossa gratidão. E te pedimos, ó Deus, que tu continues assistindo a tua igreja, abençoando-a, aleluia, e tornando-a prosperar. Ó Deus, que o seu trabalho seja eficaz neste lugar e possa conquistar, Senhor, esta cidade através do seu ministério, através, ó Deus da glória, do seu trabalho efetivo na obra da evangelização. Fala, Senhor, farol neste lugar, e muitas almas sejam atraídas a... Aleluia, vamos dizer aleluia, 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 porque Ele é o nosso Deus, e é por causa dele que nós estamos reunidos aqui nesta noite, que nós temos essa alegria de louvar. Vamos louvar o Senhor neste momento. Cantando ao Senhor, e só dele me alegrarei, eu celebrarei. Cantando ao Senhor, e só dele me alegrarei. Eu louvo, eu adoro, porque tens triunfado. Eu louvo, eu adoro, porque tens Porque nós fazemos parte de um exército. E por esse Senhor nós marchamos. Amém? Pelo Senhor marchamos sim.
dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados, Senhor, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vai indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa de meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor, Deus, é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Aleluia. Deus altai, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu botei Deus altai, Senhor, Rei meu e Deus meu. O mundo
bondade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo,
porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Nós te louvamos, Pai querido, por esse texto que nos é tão carinhoso, que nos é tão familiar, que nos toca tão de perto. Nós te louvamos pela tua palavra, pela mensagem atual que ela tem ao coração da tua igreja, que ela traz ao coração dos teus filhos. Nós te agradecemos por esta noite, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Desculpe, vamos lá. Não temas, estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te sustento com a minha justiça, porque eu, o Senhor teu Deus,
nós já previmos que teríamos um dia cheio, com uma programação intensa, envolvendo a reunião da Ordem de Pastores e todas as responsabilidades pertinentes à presença da Ordem, e também um programa de aniversário no meio de semana, quando teremos que ser mordomos do tempo. E também porque nós queremos, acima de tudo, usar este momento para, numa conversa informal, lembrar aos irmãos, não tudo, porque isso seria impossível, mas pelo menos alguma coisa daquilo que Deus tem feito por nós, por você, por toda a igreja, por todos nós, nesses 14 anos. Porque é relembrando que a gratidão se firma, porque é voltando aos feitos do Senhor nesse processo dinâmico de crescimento, em que gerações vêm, gerações vão, e é preciso que nós comuniquemos sempre às novas gerações a história do que Deus fez por nós através dos anos. Esta foi a ordem que o Senhor Deus deu a Moisés, deu a Josué, deu aos patriarcas, no sentido de que as gerações futuras tomassem conhecimento de que o Senhor abrira o mar vermelho, de que o Senhor, Deus, que faz maravilhas para o seu povo. Meus irmãos, eu estava conversando hoje à tarde com colegas de ministério, um irmão ainda jovem, bem jovem, ministério, que nós precisamos viver em função de ideais. A nossa vida tem que girar em torno de projetos espirituais. Nós não podemos começar um projeto aqui, larga para lá, pega outro ali, larga mais outro, porque a velhice vai chegar e nós não teremos chegado a lugar algum. Nós fomos chamados para construir. E uma construção demanda tempo. Uma construção demanda pertinácia. Uma construção demanda renúncia. Demanda idealismo, determinação. Eu quero lhes dizer a todos os irmãos, colegas, pastores que aqui estão, e os irmãos de Nova Canaã, relembrar-lhes que nós estamos envolvidos num projeto. Um projeto de vida. Um projeto que absorve as nossas emoções, com o qual nós sonhamos, acerca do qual cantamos, com o qual choramos, mas é a nossa vida, é o nosso ideal, é a nossa paixão. O que é Nova Canaã? Eu diria que Nova Canaã é um ideal, é uma paixão. É alguma coisa difícil de definir. Eu não sei, como Paulo, eu não posso penetrar no que estava no coração de Paulo. Eu faço apenas na superfície, mas é-me impossível penetrar quando Paulo refere-se à igreja do Senhor como mistério. Porque, meus irmãos, a igreja é um mistério. Não, chegando nas casas às meia-noite, vindo para aqui pela manhã e puxando, virando concreto, sem ganhar um tostão. Como eu vou explicar isso, irmãos? Como eu vou explicar isto? Eu não consigo explicar, senão que há em cada filho de Deus ligado à igreja do Senhor Jesus o ideal da fé, a paixão, a garra, o desejo de viver e servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque servindo a igreja, nós servimos a Cristo. Ela é a esposa do Cordeiro, é a noiva, vamos usar o termo correto, né? Ela é a noiva do Cordeiro, é a futura esposa. Irmãos, o que é a igreja para nós aqui? É esse ideal que nós queremos comunicar aos nossos adolescentes. Nós queremos e temos passado isso para eles, mercê de Deus, que eles entendam que aqui está o prolongamento
que eles ruminem a igreja. É preciso que eles absorvam a igreja. Porque ela, de alguma forma, estará plasmando o caráter de cada um deles. E o reino de Deus vai lucrar. E como vai? Que coisa fantástica! Como a igreja molda o caráter dos filhos, tirando-os da perdição, tirando-os da prostituição, tirando-os da lama, da jogatina, dos vícios, da droga. É uma garantia para você, meu amado pai e mãe, o fato de os seus filhos estarem aqui. É preciso que digamos isso para que nós nos tornemos gratos ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Eu estou dizendo que Nova Canaã é uma paixão, é um ideal, é um projeto de fé. Na construção desse projeto, há algo que eu tenho passado à igreja nesses anos por mais de uma vez, e aguentem firme, porque breve eu voltarei a pregar sobre o assunto. Porque é repetindo que se aprende, não é? A estratégia na construção desse projeto está calcada na experiência de Esdras e Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. Uma obra que obedece um plano, uma obra que segue uma estratégia bem elaborada, séria, por etapas. Nós sabemos que ainda estamos longe daquilo que o Senhor pede que é de nós, mas nós estamos enxergando lá. Nós não queremos parar aqui, de nós cheguem à glória primeiro. Mas a obra continua, dentro daquele ideal, dentro daquela meta. O apóstolo Paulo disse, eu tenho uma meta. Eu não fico dando burro no escuro, no vento. Eu ando e vivo e caminho na direção do ideal. Prossigo para o quê? Para o alto, é lá que nós temos que chegar. E meus irmãos, nessa história linda, nesse romance de fé, na construção desse ideal, Deus nos tem submetido a momentos tão bonitos, tão lindos, que palavras não podem descrever. Momentos de verdadeiro romance espiritual, momentos de depressão também. Por que não dizer momentos difíceis? Vamos tentar, em poucas palavras, dizer algo da nossa história. 14 anos, do primeiro ano, porque aqui em Betim não estava. Quando assumimos o ministério aqui, a igreja estava exatamente com 1 ano e proximamente 3 meses. Uma homenagem de gratidão àqueles irmãos, varões de Deus, que estiveram na liderança anteriores a nós. Eu quero citar alguns desses nomes. O irmão Matias, um dos fundadores e líder do grupo inicial. Eu creio que o pastor Valdemar Terra também, pastor Cid, que vai me ajudar aqui agora, né? Creio que ele também trabalhou na igreja. O pastor Cid Erdes, que está aqui, foi o pastor que me antecedeu. E eu quero agora, em nome de toda a igreja, dizer a ele da gratidão de Nova Canaã. Pastor Cid, fique de pé para que a igreja o conheça. Tudo bem? Obrigado. Pode se assentar. Passado aquela fase, e eu já disse, não posso dar detalhes, porque não conheço os detalhes, é apenas alguma coisa que tem nos registros históricos da igreja. Viemos para aqui, temos continuidade, começamos o nosso ministério dando continuidade àquele trabalho, àqueles fundamentos que já estavam lançados, um grupo pequeno, mas idealista, cheio de fé, de vontade, de garra. E meus irmãos, como Deus abençoou, realmente, tem hora que eu fico pensando no que tange a mim, parece que Deus tem uma predileção por mim. Mas por outro eu paro e penso, mas de fato eu acho que há um carinho especial de Deus. Alguma coisa assim que eu não sei explicar. E eu quero agora particularizar, Betim, dado que desde os primeiros dias eu pude ver uma coisa chamada a bênção de Deus. E meus irmãos, não há coisa mais gratificante do que quando você tem a consciência da bênção de Deus sobre a sua vida. É extraordinário. Não importa os sacrifícios, não importam as dificuldades. Quando você
estava indo, hoje talvez eu já me sinto meio amadurecido pela vida, mas eu ainda era bem jovem, não é? E eu sou grato a Deus por aquelas arrancadas, algumas meio estabanadas, meio exageradas, mas elas fazem parte da nossa história, do ideal. Fazem parte do ideal, da paixão, da fé, da garra, da vontade de servir a igreja e, acima de tudo, ao Senhor Jesus Cristo. A igreja cresceu, o Senhor abençoou, foi um período lindo e os anos se passaram. E um dia eu cheguei na casa do nosso muito querido tesoureiro, o ministro das Finanças aqui, não é? O irmão Altair César Diniz. E ele estava preocupado, eu não sei porque eu senti nos ares de que alguma coisa estava para acontecer. O irmão José, recém-chegado à igreja, ele disse: pastor, nós estamos construindo, não tinha nem lote. Tinha um lote ali, mas não vingou, Deus não queria que a gente construísse aquele lote. Aí, irmãos, eu comecei a sentir aquela coisa, aquele incômodo provocado por Deus em você. E um dia eu disse para o irmão Altair, eu falei: irmão, parece que nós começamos a ter também alguns problemas com o proprietário do prédio. E eu disse: olha, parece que nós estamos esperando que Deus nos coloque no olho da rua para nós entendermos que temos que construir, temos que encarar esse problema, comprar imóvel. Sorrimos um pouco, ele sorriu, fui embora. Irmãos, não deu outra. Os irmãos já conhecem a história, eu não vou entrar em detalhes. O nosso ilustre, como é que chama? O dono do prédio, o senhorio, né? Senhorio, né? Sim, eu não quero citar o nome dele. Já citou aqui, o pastor já se encarregou de citar, né? Tudo bem. Ele, com o plano cruzado, entendeu que não dava mais para continuar e veio o impasse. Nós cometemos uma pequena ingenuidade, eu contei aqui hoje aos pastores, rapidamente, não é? E aquilo serviu de pretexto para uma ação de despejo injusta, absurda, descabida, para quem estava já há 11 anos, mas Deus estava naquilo. Porque, olha, amados, Deus traçou o caminho dele na tormenta, na tempestade. Deus estava ali. Um dia, aí compramos o lote. Compramos o lote. Isso aqui é uma epopeia de fé. Eu não vou entrar em detalhes, mas foi uma das coisas mais lindas da história de Nova Canaã. A compra desse lote aqui, sujo, imundo, cheio de bagunça e de árvores e mato aqui, todo tipo, cobra, essa coisa toda. Foi uma guerra. O pagamento daquilo foi uma guerra, uma batalha terrível de fé. Desafiadora. Pagamos e a ação começou a correr na justiça. E eu pensei: terminamos de pagar, estamos cansados, exaustos de tanta campanha, vamos parar um ano para descansar, depois a gente começa a construção. Um dia, o dono do prédio me chama e me desafia. Ele disse para mim textualmente lá na secretaria: pastor, vocês vão sair daqui. Vocês vão sair daqui por bem ou por mal. Ou você sai daqui, usou exatamente essa expressão, ou você sai daqui tudo azul ou tudo vermelho, mas vocês vão sair. Eu fiz de conta que não estava com medo, ainda dei umas respostas lá, mais ou menos, de fato aquilo me humilhou, aquilo me incomodou. Eu passei a semana angustiado, dizendo: Senhor, a igreja é humilhada por um ímpio. Tínhamos comprado o lote, já tínhamos feito os tubulões, não é? Paramos. Irmãos, eu vou passar por cima de alguma coisa que não está, eu estou pegando fatos assim, bem isolados, mas há uma noite, nesse momento, que marcou. E eu gostaria de entrar para a eternidade, levando a imagem daquela noite. Porque aquela noite decidiu tudo. Chegamos à igreja, sob a pressão das palavras do dono do prédio, e pregamos aquela noite: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Cante o corinho, depois eu continuo. Aleluia, Jesus.
saindo dos seus bancos, tirando brincos, tirando anéis, tirando alianças, até aliança, e colocando. Aquilo deu uma trabalheira para vender depois. Não foi tanto o valor em termos de cifrões, monetário, mas foi o significado diante do trono de Deus. Foi a oferta. Crianças, irmãos, crianças, tirando coisas pertences de uso pessoal. A partir dali começou uma nova etapa na história dessa igreja. Para os irmãos terem uma ideia, este salão aqui, exceto os tubulões, que já estavam prontos, os tubulões, foi levantado e inaugurado como aqui está em 2 meses e 2, 3 dias. Do mesmo jeito que ele aqui está. Aquele prédio ali foi começado, exceto os tubulões que já haviam, e inaugurado o ano passado, no aniversário, com pouco mais de 6 meses. Todo ele, banheiros e tudo. Há uma coisa que Deus ensinou a esta igreja: dai e ser-vos-á dado. Irmão, se há alguém nesta igreja que não é dizimista, ele passa apertado. Porque nós fazemos questão de algumas coisas. Primeiro, sempre falamos de dízimo nos domingos à noite quando há visitantes. Achamos que a ideia de só tocar nesse tema quando só está a igreja reunida, ela é uma ideia, é um ponto de vista, a meu ver, que acovarda a igreja. De uma igreja que não está segura de que está fazendo o que é certo. Eu tenho dito para esses irmãos: irmão, não tenha medo do ímpio. Diga para ele de cabeça erguida que você dá dízimo. E se ele lhe zomba e diz impropérios, problema dele. Você não tem de que se envergonhar. Irmãos, então temos descoberto um segredo: quanto mais se dá, quanto mais se é fiel, mais a bênção da prosperidade cai sobre a igreja. Há um fato que precisa ser destacado: nós não temos um rico nessa igreja. Nenhum. Eu estou dizendo rico do ponto de vista de um grande empresário, de um grande industrial. Não temos nenhum. No entanto, há uma consciência de prosperidade. Eu diria aquilo que já disse e repito: de bênção sobre o povo de Deus. E é isso que conta. Porque, irmãos, quando nós temos a consciência de que a bênção de Deus está conosco, eu já disse, estou repetindo apenas o que já falei, vale a pena. É realmente gostoso, é extraordinário. Terminamos o ano passado, tivemos aqui alguns pastores, pastor Isaías mesmo estava aqui, não é? No ano passado. Eu quero abrir um parêntese aqui para dizer ao pastor Isaías da gratidão e do apreço que Nova Canaã tem pelo irmão, porque através desses anos o irmão tem demonstrado um carinho tão especial com a igreja. E de público nós queremos externar a nossa... Amém, aleluia. Obrigado. Irmãos, o ano passado então inauguramos aquela segunda fase, paramos um tempo, achamos que deveríamos adequar esse pátio, porque a igreja estava tão desprovida de tudo, não é? Dedicando-se quase que tão somente aqui a resolver o problema de sede própria. Ontem, nesta semana, eu vi que não ia ficar pronto. Domingo passado, domingo atrasado e domingo passado reforçamos. Nós lançamos aqui um apelo: irmãos, vamos fazer mutirão. Vamos fazer mutirão. Vamos precisava, essa filmadora está aqui, não é agora me olhando aqui, não, é filmar ontem. E o pastor Palmiro parecia um formigueiro de gente trabalhando, gente fazendo concreto, gente espalhando brita, gente arrumando, gente lavando, gente cozinhando, gente limpando parede, gente mexendo com instalação
aquela orquestra, aquela coisa linda. Amados, igreja é isso. Igreja não é domingo à noite, não. Igreja não é aquela coisa distante, fria, não. Igreja, eu repito o que diz, é paixão, é ideal. É a própria vida. Não é sem motivo que a Bíblia diz, o Senhor Jesus amou a igreja e o que fez por ela? Ele se deu por ela. Você precisa ter essa paixão, este ideal. Porque, meus amados, não há coisa mais sublime, mais extraordinária do que pertencer, do que servir a Cristo, através da noiva, através da futura esposa, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé. Agora você vai abaixar a sua cabeça, vai levantar a sua mão direita. É uma maneira de você expressar de modo evidente a sua gratidão a Deus. Nós vamos ter uns minutos de gratidão ao Senhor. Levante a sua voz e agradeça a Deus. Pode orar aí no seu lugar. Agradeça a Deus porque você pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo.
informal, bem informal, como isso tenho feito, mas ainda mais informal, eu quero falar alguma coisa ligada à vida e ao dia a dia da Igreja Batista Nova Canaã. A igreja funciona à base de departamentos, como toda igreja. Temos os departamentos, o departamento de louvor e arte, que cuida da música, responsável pelo coral, pelos jograis, pelas peças de teatro, pelo louvor. Departamento de instrumentos de som, que cuida da parte do som. Estamos investindo nessa área até vê-la naquele ponto ideal que desejamos, porque entendemos que Deus merece o melhor e queremos o melhor para Ele, não é? O departamento de discipulado, que cuida dos novos convertidos, o departamento feminino, o departamento de moços e adolescentes, e os obreiros distritais. Nós estamos em uma experiência nova, que ainda está em processo de implantação, dividindo a cidade em áreas específicas, áreas geográficas bem definidas, e todos os membros da igreja que moram naquela região são supervisionados por um obreiro, para evitar o lobo, as testemunhas de Jeová, e grupos heréticos que vêm, e à medida que a igreja cresce, a gente vai perdendo o domínio da situação. Então a tendência é termos áreas específicas de supervisão, exatamente para proteger o povo de Deus contra o assalto do lobo, para assistir espiritualmente os filhos de Deus em Nova Canaã. O ministério de Nova Canaã, meus irmãos, eu faço questão de particularizar isto aqui. Somos aqui na sede 2 pastores, temos o pastor Célio, mas ele está fora, num trabalho externo da igreja, numa cidade vizinha, a cidade de Esmeraldas. E aqui na sede somos 2 pastores, eu e o pastor Francisco. Eu quero parar um pouquinho e abrir aqui um parênteses para também externar mais uma vez a minha gratidão pessoal ao pastor Francisco. Meus irmãos, pelo tanto que ele significa na vida de Nova Canaã, e pela fidelidade, pela lealdade, pelo altruísmo, e acima de tudo pela sua integridade pessoal. Desculpe, pastor, está fazendo essas referências, mas agora eu quero fazer. Ninguém vai me impedir de dizer aquilo que está no coração. Quero ficar bem à vontade. Eu quero aqui dizer para ele do quanto eu, como colega de ministério, e creio que toda Nova Canaã é grata ao Senhor pela vida do pastor Francisco, pela vida da sua esposa, agora de sua família, não é verdade? A irmã Edna, pastor Francisco e o filhinho que Deus lhes tem dado. Meus irmãos, em síntese, aqui está a Igreja Nova Canaã. Nós estamos investindo no preparo de obreiros. Nós temos o CPO. O CPO está sendo uma experiência extraordinária. Centro de Preparação de Obreiros. Eu quero aproveitar e dizer que o CPO não é um seminário, no sentido de formar pastores, isto não. Nós estamos resolvendo o problema interno da igreja, do dia a dia da igreja, em termos de obreiros. O CPO está se constituindo numa agradável experiência, porque nós estamos especializando professores. O irmão Ailton está se especializando na área de seitas heréticas, na área de angelologia e talvez alguma outra matéria que ele ainda venha a assumir. E eu já lhe tenho dito, o irmão vai se dedicar a estas áreas. O irmão vai se tornar, na medida do possível, um erudito nessas áreas, porque nós precisamos disso. A irmã Linda, trabalhando na área de bibliologia, na área de hermenêutica, o irmão Cinéias, na área de Cristo, doutrina de Cristo, e assim por diante. Nós estamos ampliando o nosso quadro de obreiros, preparando, treinando homens para servir a causa do Senhor. Volto a insistir que quando a pessoa tem a vocação para o ministério pastoral, o lugar dele é o celejo ou o externo. Ele vai ser enviado para lá. Mas a igreja precisa investir no preparo interno dos seus obreiros e quer de nós. Daqui até dezembro iremos ver isso. Dedicamos-nos nesse último período a melhorar, eu já disse, o pátio, porque estava a desejar. Os irmãos já viram, ficou muito bonito. Quem não viu, eu quero convidar
para assim que o culto terminar, você não ir embora. Dê uma volta pelo pátio. Dê uma volta aqui pelos fundos. Você vai ver que não há mais aquela lama, não há mais aquela feiura que lá estava. Ficou bonito, ficou muito bonito. Simples, nada caro, nada snob, nada sofisticado, mas agradável, não é verdade, pastores? Muito agradável. E eu quero que o irmão vá, não vai embora direto não, vai lá para o irmão ver como está bonito. Agora, cuide dos filhos, no sentido de que eles preservem as plantas, de que eles preservem a grama, não é? Olha, sempre que eu vir o menino pisando na grama, eu já aviso para o papai, eu vou pegá-lo pelo braço e vou levar e entregar para o papai e para a mamãe. E o papai e a mamãe não vão ficar com raiva de mim. Vão entender que a igreja tem também a dimensão de educar, tem a finalidade de educar, de formar as pessoas. Mas nós queremos que todos andem para ver como ficou bonito isso aí. Mas, irmãos, concluindo esta parte, eu quero dizer agora, ninguém ainda saiu e eu sou grato por isso. Eu quero dizer que para que nós fizéssemos isso e alguma coisa, veja que não deu para limpar as janelas e foi tudo pintado as carreiras, não é? E ainda ficou alguma coisa pendente nesse processo de arte aqui fora, de embelezamento, né? Nós gastamos muito nesses dias, muito. Eu vou dizer para os irmãos uma coisa, eu tenho uma concepção de igreja meio... A gente vai conduzindo a coisa dentro de normas rígidas. Mas chega um momento em que você tem que dar passos de coragem. Você tem que ter atitudes de fé. Senão a igreja vira uma empresa. Ela passa a ser muito mecânica, muito formal, e ela perde o caráter, ela perde a visão do sobrenatural. E aí ela deixa de ser igreja. Ela se torna uma instituição como outra qualquer. Mais de uma vez temos feito isso. Fizemos quando compramos o lote, fizemos quando construímos aqui, fizemos agora. Eu quero dizer para os irmãos que nós temos alguns compromissos pesados que assumimos para pagar. E alguns imediatamente. Imediatamente. E eu vou fazer uma coisa aqui agora, que nós nunca fizemos aniversário da igreja, mas vou fazer hoje. Nós vamos levantar uma oferta aqui agora. Amém. Vamos levantar uma oferta aqui agora. Uma oferta de fé. Eu sei que você não veio preparado para isso. Hoje é uma bruta quarta-feira. Ninguém veio preparado para isso. Mas nós precisamos levantar uma oferta agora. Para fazer face à emergência da igreja neste momento, quando ela assume e tem que pagar pesados compromissos. Vamos ficar de pé? Todos de pé. Alguém vai desocupar ali o cofre. Você vai se preparar. Se você quiser pôr o envelope, especificar o seu... Olha, se há algum irmão que quer entregar dízimo, pode fazê-lo. Está me ouvindo? Mas em se tratando de dízimo, você precisa apanhar o envelope, pôr o nome, pôr o seu nome e especificar aquilo que lhe é comum nos domingos. Mas em se tratando de oferta avulsa, você pode, se quiser pôr no envelope, o nome, muito bem. Se não quiser, pode pôr direto no cofre. Eu peço que ninguém vá embora, porque ainda temos uma conclusão muito bonita. Estamos chegando ao final. Mas nós vamos levantar uma oferta aqui agora. Uma oferta não anunciada, uma oferta não prevista, mas uma oferta de quem ama esta igreja. E acima de tudo, de quem ama a causa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir os responsáveis pelo louvor que venham até aqui, porque nós vamos orar. Eu vou pedir ao pastor Alain, nosso querido Alain. Eu quero dizer que o Alain foi obreiro dessa igreja lá em Esmeraldas, está conosco aqui. Nós louvamos a Deus pela vida dele. Ele vai orar agradecendo o Senhor pela oferta que vamos levantar aqui agora. Vai orar pedindo a bênção, a prosperidade do Senhor para os irmãos. E logo após vamos cantar e você vai trazer a sua oferta ao seu dízimo. Nossos olhos ao Senhor.
podem se assentar. Podem se assentar. Nós estamos nos aproximando do final desse programa e eu quero externar a nossa gratidão a todos que nos visitaram. Irmãos, eu quero fazer menção de alguns irmãos que trabalharam de maneira tão intensa nessa semana. Eu sei que eu farei alguma injustiça, mas eu quero mencionar alguns deles, porque foram tantos, não é? Mas eu preciso destacar o irmão Edson, pelo tanto que ele trabalhou. Deus deu a ele um físico privilegiado e de fato ele soube pegar toda a sua energia e canalizá-la aqui nesses últimos dias. O irmão Edmar foi outro, franzino, pequenino e meio miudinho, né? Mas ele estava firme aí. A irmã Mônica, eu acho que a irmã Mônica nunca pintou tanto na vida dela, no bom sentido. Grades e janelas e de fato, a irmã Mônica, a qualquer hora que se chegava aqui, ela estava com um pincel trabalhando, de dia, de noite. E eu sei que eu estou talvez sendo injusto, porque tantos trabalharam, mas são aqueles que toda hora que eu chegava eu os via. O irmão Ronaldo eu não vou nem mencionar, porque ele está agarrado nisso aqui conosco desde o início do ano, não é? E assim eu já mencionei. Fica a nossa gratidão a esses irmãos e a todos. A irmã Elzia, a irmã Neide, a todos que trabalharam, as irmãs da cozinha, muito obrigado. Que Deus abençoe. Isso é Nova Canaã, é o ideal, é a paixão, é um projeto de vida. Amém? E agora eu quero agradecer aos pastores que, não obstante o cansaço da reunião da ordem, estão aqui desde antes do meio-dia e ficaram conosco, e eu quero externar a eles. Eu quero pedir ao pastor Milton Laranjeira que fique de pé, é nosso velho conhecido, é um baiano da cepa, e eu quero dizer para ele que metade dessa igreja é composta de baianos. Eu acho que dá mais ou menos metade, eu não sei, acho que eu estou exagerando, mas realmente tem muito baiano aqui. O irmão aqui é muito bem-vindo, não só por ser um homem de Deus, mas porque também tem muito conterrâneo. Que Deus abençoe muito o pastor Milton. Pode sentar, pastor Milton. Pastor Nilson, que Deus abençoe o irmão. É um prazer enorme ter o irmão aqui. O pastor Cid já ficou de pé, mas vai ficar mais uma vez. É o ancião, aqui é o decano da ordem de pastores. Eu acho que não, né? É não? Se me chama de velho, ele fica bravo, não gosta. Pastor Isaías, baiano também. Aqui realmente nós estamos cercados de baiano aqui, né? Aleluia. Pastor Alain, os irmãos já conhecem, né? Mas eu gostaria que ele ficasse de pé, porque já há muita gente nova que não conhece o irmão. Ele foi obreiro nosso na cidade de Esmeraldas e está pastoreando. Deus está abençoando muito o pastor Alain, lá na cidade de João Boulevard. Que Deus continue abençoando o irmão. Pastor Eustáquio, obrigado. Irmão do pastor Eustáquio, eu diria que é um filho do encontro missionário. Porque ele foi ao encontro missionário ano passado, ficou tão empolgado, foi para a cidade de Caeté, não tinha nada, irmão, chegou lá do nada, saiu andando pedindo a Deus para abrir uma porta. E brevemente nós vamos organizar uma igreja naquela cidade, fruto do trabalho que Deus colocou no coração do pastor Eustáquio. Pastor Palmiro está ali filmando, não é? E nós agradecemos muito a ele, é um amigo já de longa data. Nós louvamos o Senhor pela vida dos ministros que aqui estão, pela vida de toda a igreja Nova Canaã. De fato, que Deus abençoe esta igreja tão bonita e tão amável. Fiquemos todos de pé. Todos de pé. Levante a sua mão direita. É só a Ele que você deve glorificar, ninguém mais. Assim que terminarmos, você vai ficar quietinho no seu lugar, enquanto o coral canta. E então nós estaremos despedidos. Vamos todos juntos. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e para todos sempre. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Amém, irmãos? Estamos despedidos em nome de Jesus. Não deixe de dar uma voltinha pelo pátio lá atrás para você ver. Aleluia.